Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e chegou o momento. Realmente existe uma possibilidade muito grande, é real essa possibilidade de anulação do concurso da PRF, tá? Realmente existe essa possibilidade. Eu vinha conversando com vocês aqui em vídeos anteriores, citei várias possibilidades, mas agora existe uma possibilidade real mesmo, uma possibilidade real, tá? Gerson, qual é essa possibilidade real? Dentre todas as que eu vinha falando, duas me chamavam muito a atenção, que era a segregar as pessoas que tinham uma temperatura maior para uma determinada sala, tá? E a outra era em relação a errar na hora da sua prova, ou acontecer um erro em relação à língua estrangeira que você poderia escolher. E olha, isso me parece que aconteceu, né? Uma candidata, que inclusive é advogada, eu conversei com ela aqui, Thalita Nicole, tá? Conversei aqui com ela pelo Instagram. Ela entrou com uma ação, né, demonstrando que ela escolheu a língua espanhol e no concurso dela veio a língua inglesa. Tá? O que é o mais importante numa ação como essa? O mais importante numa ação como essa é você conseguir provar que isso aconteceu, né? E pelo que eu conversei com ela, ela tem os documentos aí para provar essa situação. Se aconteceu com ela, é provável que tenha acontecido com outras pessoas, tá? Inclusive eu vou deixar o contato dela aqui, se vocês quiserem se comunicar com ela, vai estar aqui na descrição, tá? E isso pode ter acontecido com outras pessoas. Veja, um caso já é o suficiente para dar muito problema, inclusive a anulação. Se tiverem vários casos, vai ficar insustentável essa situação em relação à PRF, tá? Alguém pode argumentar e dizer o seguinte: Gerson, vai anular o concurso todo por causa de uma pessoa? Não poderia só, por exemplo, tirar a prova de raciocínio lógico, não podia tirar somente a prova de língua estrangeira? Não, porque o edital não tem essa previsão. O edital prevê uma determinada situação e você está alterando o próprio edital sem nenhuma regulamentação para isso. A lei do concurso é edital, você não pode desrespeitar a lei do concurso. É um erro de procedimento aí, se eu realmente ficar configurado, do Sebrasp, o que invalidaria essa prova, né? Ao meu ver, invalidaria essa prova. Então, se você tem uma situação como essa, pediu a prova de espanhol, pediu a prova de inglês, e veio ao contrário, e você tem provas para isso. Quais são as provas? Eu fiz a remarcação, imprimi lá o resultado, tá lá. Na hora que eu fiz a minha escolha, eu imprimi o documento que dizia que a minha língua era de espanhol. Então, quando eu remarquei lá, né, que teve uma situação de remarcação para você reescolher novamente, né, porque deu um problema no sistema deles, tá lá o comprovante, e aqui eu imprimi o comprovante, tá aqui o PDF do comprovante, que eu escolhi tal língua estrangeira. E na hora da prova, fui surpreendido com outra matéria, né, outra língua, né? Então, se você juntar o seu comprovante junto com a sua prova, vai ser constatado que realmente houve essa questão, houve esse problema. E isso é um problema muito sério, porque todos os outros problemas, eles vai contornando para lá, vai contornando para cá. Eu já vi muito concurso, tipo, ter tudo para ser anulado e não ser anulado, porque há situações que aconteciam ou não causavam um prejuízo direto ao quem estava o candidato ou vários candidatos, ou então essa situação não conseguia se comprovar, ou então essa situação não levava a questões que realmente comprometessem o concurso público, ou então a determinada irregularidade, tipo, não tem, como é que vai saber se teve ou se não teve? Aí tem. Aí pode ser provado, não estou dizendo que está provado, mas pode ser provado por documentos, tá? E o prejuízo é claro, né? É um prejuízo claro. Então, a possibilidade desse concurso ser anulado é grande, tá? Se isso for comprovado, é grande.
Então, o que eu queria dizer para você? Se você está numa situação como essa e tem a documentação, entre em contato com Thalita, né? Thalita, o nome dela é isso mesmo, Thalita. Entre em contato com ela e siga adiante no direito que você tem, porque é um prejuízo, assim, terrível para quem foi para o concurso e chega lá e não aparece a matéria que a pessoa estava aguardando, né? É terrível, não consigo nem imaginar. E o prejuízo aí está claro, né? O prejuízo está claro. E não dá para mudar as regras do edital com o concurso andando depois que você faz a prova. Se for antes, olha, a gente vai mudar isso, né? E aí a regra é mudada, mas é mudada para todo mundo sabe exatamente o que vai enfrentar. Vai lá. Mas depois, mudar a regra depois, não tem como. Não tem como. Então, assim, esse concurso já vem enfrentando diversos problemas, né? A gente viu que vinha várias questões, né? Adia, não adia, vem, não vai, justiça, vem, vai. E isso, obviamente, interfere no andamento do concurso, né? Recebi mensagens e vários relatos também de fiscais que não foram bem preparados, várias outras coisas. A prova, inclusive, recebi mensagem dizendo o seguinte: essa prova foi difícil. Fugiu, foi complicado e tudo mais, né? Recebi mensagens dizendo o seguinte, inclusive, os professores do cursinho, nem eles gabaritaram a prova, né? Foi tão difícil. E aí eu quero, inclusive, fazer uma distinção para você. Entenda uma coisa. Duas coisas eu queria falar, para a gente finalizar esse bate-papo aqui. Primeira é que professor que ministra uma aula de determinada matéria, ele tem conhecimento do assunto, ele é bom no assunto, ele sabe, mas ele não é concurseiro. E o que eu quero dizer com isso? O fato dele não ser concurseiro, ele não tem o cacuete, ele não tem a manha da prova como o concurseiro tem. Olhe, um professor de cursinho, do que for, ele é bom, não é demérito, não estou criticando o professor não, tá? Ele vai para dar aula, para ministrar, transmitir o conhecimento, para que você compreenda aquele assunto. Mas ele não é concurseiro. Ele não resolve 2.500 questões, 5.000, 10.000 questões de direito administrativo das mais diversas bancas, né? A maioria, né? Pode ter exceção, mas a maioria não resolve, tá? Não resolve. E aí o que acontece? Ele vai transmitir o conhecimento para que você compreenda a matéria e você, ao resolver as questões, ao estudar o tema, ao analisar as questões, ganhe a experiência em relação àquela prova, em relação àquela banca. Olhe, não é raro aqueles memes surgirem, né? Por exemplo, em relação ao CESP, que dizia assim, olha, tem o entendimento da doutrina, tem o entendimento da jurisprudência e tem o entendimento do CESP. Eu lembro que quando eu estava para concurso, tinha assim, olha, os entendimentos do CESP, esse. Então a gente já sabia que o CESP cobrava algumas coisas estranhas, mas que, mesmo assim, nunca anularam, tá? Nunca anularam. Então, assim, não quer dizer que a questão, porque está confusa, vai ser anulada. Eu torço para que sim, porque é péssimo. Uma questão, um item, passe, né? Gerando dúvida, passe incongruente, né? Mas quem é acostumado a fazer concurso, quem é acostumado a resolver questões, quem é acostumado a analisar item por item as questões que resolve, muitas vezes ela se depara com a questão e diz assim, olha o estilinho que eu estou acostumado, é isso aí mesmo. Vou marcar certa porque de tudo que eu já vi do CESP, é por aí que é o entendimento que ele vem cobrando, tá? Coisa que possivelmente pode acontecer, o professor não está atento a essas questões. Ah, Gerson, é porque você está criticando o professor? Não, muito pelo contrário. Né? A função do professor é transmitir o conhecimento, é fazer com que você entenda o assunto e progrida sozinho, tá? Então, e ele tem outras atribuições. Muitas vezes um professor, ele é funcionário público, né? Ele é funcionário público, ele tem outras atividades, ele não é só professor, né? Ele não vive como professor de curso para concurso. A maioria, pelo que eu sei, não, né? Pelo menos na minha área, a maioria não. E aí a gente já vai para um outro mito, que eu quero concluir esse vídeo, para um outro mito, que é o seguinte, que é que cursinho vai dar todos os temas, vai dar tudo.
Pessoal, não caiam nesse engano. Quem está falando aqui é quem tem experiência de que fez muito concurso. Eu fiz muito concurso, fui aprovado em muitos concursos. E a realidade é que, se você vai estudar para um concurso, é óbvio que você vai tentar estudar o edital todo. Mas nunca você vai estudar todos os temas na mesma intensidade, todos os temas na mesma profundidade. Sabe por quê? Porque se você pegar, por exemplo, 2 temas de uma mesma matéria, mas 2 temas diferentes, você vai ver que se você for lá na pesquisa de questões, um vai ter 200, 300, 500 questões um tema e o outro tema vai ter 20 e 30 questões. Como você vai estudar mais e vai priorizar mais um tema que tem 20 questões para o outro que tem 200? Se você for fazer tudo dos dois, você vai resolver 20 e vai analisar 20 questões, e no outro você vai resolver 200 e vai analisar 200. Então não existe essa de, eu vou estudar tudo na mesma intensidade, do mesmo jeito. Primeiro, não vai por causa desse motivo, né? É um motivo de ordem prática. Não tem muito o que discutir em relação a isso. E o segundo é que nenhum curso ele vai conseguir dar o edital todo. Ele pode até dizer que vai colocar o edital todo, mas não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Por quê? Porque existe, além de todos os temas, né? O professor ele pode até explicar todos os temas, mas ele nunca vai pegar o tema e vai explicar tudo sobre aquele tema. 100% sobre aquele tema. Ele explica o que é mais importante, o principal, os aspectos principais que estão no livro. Ele nunca vai explicar tudo sobre aquele tema. Até porque, por exemplo, um determinado tema tem, 50, 60 artigos. O professor não vai ler em sala de aula todos os artigos. Ele vai ler alguns, ele vai pegar os mais importantes, ele vai trazer o conceito, ele vai fazer com que você compreenda o tema, mas ele nunca vai exaurir o tema. Nenhum curso vai trazer para você todos os temas de todos os editais na mesma profundidade e explicando tudo, simplesmente porque não dá tempo. Não dá tempo e o custo seria muito alto. Então, assim, é uma realidade que você precisa ser estratégico e compreender a função de cada elemento do seu material de estudos. Tá? O professor ele vai trazer para você a informação e vai trazer o mais importante, a compreensão do tema. Para quando você for estudar de verdade, você possa pegar o material, os códigos, e você possa avançar ali de forma mais rápida, por meio do estudo ativo. E aí você consiga resolver questões, você consiga analisar as questões, você consiga saber por que está certo, por que está errado. Tá? E não vai ter como. Tem determinados temas que você vai estudar muito mais, tem determinados temas que você vai estudar muito menos, tem temas que talvez não dê tempo para você estudar, isso acontece, principalmente carreiras jurídicas. A minha, por exemplo, defensor público, eu estudando mais ou menos 60%, 70% do edital. É muita lei, é muita coisa, não dava para estudar tudo. Tem por exemplo, para concurso de tribunal técnico, por exemplo, você consegue estudar o edital todo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Mas raramente você vai estudar na profundidade, em toda a profundidade, todo o tema. Até porque, por exemplo, técnico não precisa. Técnico, se souber lei, súmula e se souber os principais conceitos e classificações, já vai. Então não há necessidade de você ler um livro enorme com todo, que vai exaurir todos os aspectos do tema. Então, assim, é claro e lógico que você precisa ser estratégico para o concurso que você quer. Tá? Estou fazendo essas outras considerações porque eu recebi muitas mensagens sobre todas essas questões no meu Insta, perguntando sobre a PRF, anulação, essa questão de saber a matéria, dos professores que responderam. Eu nem sei, nem vi, nem acompanhei, não sei como é que foi essas notas dos professores, não sei, mas eu estou dando para você e trazendo aqui dicas práticas de como você pode estudar de forma mais eficiente. Essa é a minha missão aqui. Não só trazer informações, trazer a minha opinião, mas também trazer elementos para que você possa estudar de forma mais eficiente. Então, todos os concursos que eu estudei e que tive bons resultados, foi o que eu fiz. Eu peguei o edital, fui para os temas mais importantes. Dos temas mais importantes, fui descendo para os temas menos importantes e sempre estudava mais tempo os temas importantes. Né? Por quê? Porque é os que tinham mais questões. Tá? Porque é os que tinham mais questões. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aqui. Com relação a essa anulação, considero realmente muito provável, tá? Se for provado todas essas questões, tá? Vou deixar o Insta de Thalita aqui, que entrou com a primeira ação, né? Que a gente tem conhecimento, tá?
E se você gostou do vídeo, comente aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Eu levo em consideração o seu comentário, levo em consideração as coisas que você me manda no Insta, levo em consideração todas as mensagens que vocês me mandam para produzir os próximos vídeos. Não consigo produzir 3, 4, 5 vídeos por dia com cada notícia que sai, porque não tenho tempo para isso. Mas assim, eu pego um tema e vou juntando com as questões que vocês vão me mandando, né? Hoje foi a questão da anulação, dessa ação sobre anulação, e comentei várias outras coisas que vocês me mandaram por mensagem, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou sobre essa anulação? O que você achou sobre o meu comentário de aulas, de estratégia e tudo mais? Comente aqui embaixo, tá? Siga esse canal, clique em inscrever-se no canal para que você seja avisado dos próximos vídeos e curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Que possam ter feito esse concurso ou que querem entender melhor como ser estratégico para concurso público. Grande abraço e até o próximo vídeo.